Dom Jacinto, qual é a sua expectativa ao acompanhar a realização do Sínodo da Amazônia? Olha, eu creio que de todos os sínodos, desde o primeiro, quando Paulo VI restaurou em 68 os sínodos para cá, esse é o sínodo que mais me tem comovido no sentido de realmente desenvolvido uma ansiedade pela sua realização. E também que tem tido uma repercussão mais abrangente em toda a igreja e até fora dos limites da igreja. Tanto porque é um sínodo com um foco bastante determinado, a Amazônia, embora ela seja de proporções imensas, mas também porque é um sínodo que mexe com uma realidade como a ecologia. É impossível falar da Amazônia sem falar de ecologia. E aí eu farei a segunda pergunta. Qual é a importância que uma temática como meio ambiente, como ecologia tem nas pregações da fé da Igreja Católica? A ecologia, como o Papa Francisco realçou na encíclica Laudato Si, Louvado sejas meu Senhor, mostra que, primeiro, a criação, que ele chama quase sempre nossa casa comum, é um dom de Deus. É um dom de Deus aos seus filhos. E essa casa comum precisa ser preservada, essa casa comum precisa ser cuidada em função da humanidade inteira. Portanto, quem vive nessa Amazônia tem uma responsabilidade especial. Mas quem nela não vive, mas a ela se dirige ou dela se aproveita, tem também uma responsabilidade. E a tendência é reduzir a ecologia à questão de espécies raras de animais, espécies em extinção de árvores, etc. Mas a ecologia, no seu sentido mais profundo, é uma ecologia integral. O Papa Francisco diz na encíclica que uma ecologia onde o homem não seja o centro das referências não pode ser uma ecologia humana, porque a ecologia existe também em favor do ser humano. É ele que acolhe, é ele quem pode destruir, é ele quem pode preservar. Né? Por isso mesmo não se pode evangelizar uma região, cuidar dela em nome de Deus, sem cuidar da própria realidade do chão que a envolve, do ar que se respira, da floresta, etc., porque é o habitat natural do homem amazônico. O senhor falou de evangelizar uma região. E aí a gente se transportando aqui para a dimensão da Amazônia, eu pergunto, a maior dificuldade que a igreja encontra para fazer essa evangelização são as grandes distâncias que a região impõe ou há uma outra grande dificuldade? Uma das grandes dificuldades são as distâncias, né? Mas com certeza os nossos métodos. Dentro dos métodos que a nossa igreja tem utilizado no Brasil inteiro e na região panamazônica para evangelização, nós, fazendo um balanço, percebemos que eles são inadequados. Eis porque hoje mesmo o Papa, ao abrir o sínodo, disse: nós precisamos ter a coragem de deixar de lado métodos ultrapassados, deixar uma pastoral de conservação para nos apropriar de métodos novos e também de uma pastoral de uma missionária que vai ao encontro das pessoas onde elas estão, com a linguagem que elas têm, levando o Evangelho, mas numa linguagem adequada, numa enculturação que mereça esse nome, não só de penas, de cocares, etc., mas uma enculturação na mentalidade, porque Deus é Senhor também e Pai desses povos tradicionais, não só dos europeus, mas também dos povos tradicionais que a Amazônia engloba. Eis porque, às vezes, nós pecamos querendo levar a mensagem eterna de Cristo numa roupagem tão europeia,
tão latino-americana que não contemple a cultura que é anterior a essa nossa cultura. E por isso deixa, às vezes, as pessoas ou indiferentes ou então sem uma profundidade do Evangelho. O governo federal ele acompanha com atenção redobrada o desenrolar do Sínodo da Amazônia. Há uma preocupação da Igreja com esse olhar do governo para o Sínodo? Nenhuma. Nenhuma. Porque a nossa preocupação não é política. O Sínodo é algo eminentemente religioso e pastoral. E todos os sínodos sempre têm um primeiro momento que se chama o ver. O ver. Quando, por exemplo, o último sínodo sobre os jovens foi todo um ver sobre a situação da juventude no mundo todo, os grandes problemas que a cultura moderna, que os meios de comunicação afetam o jovem, etc. Quer dizer, tem que se estudar onde essa pessoa vive para poder ver o que a ela pode ser dirigido ou o que com ela, como protagonista, pode ser feito. Nosso papel não é reger a Amazônia, não é dar conselhos ao governo de como preservar a Amazônia. Isso é um papel civil. A Igreja pode e deve levantar a bandeira e dizer: precisamos ter atenção para isso. Não podemos entregar esse dom que Deus deu a esses povos, entregar a quaisquer uns de forma irresponsável. Mas não nos compete nem preservar a Amazônia no sentido político, nem no sentido ecológico, mas como cristãos criar uma mentalidade de preservação e chamar a atenção para a nossa responsabilidade brasileira, porque somos detentores da maioria do território amazônico, chamar a atenção que nós somos corresponsáveis por essa situação. O governo não precisa temer nada. O governo precisaria se ocupar com as suas próprias responsabilidades, porque não é da responsabilidade da Igreja fazer policiamento. Agora, levantar bandeiras, chamar atenção sobre as coisas, ela sempre o fez e faz em cada sínodo, em cada encontro latino-americano de bispos, está fazendo aí também. O bom foi que as queimadas não precisou a Igreja chamar atenção, né? O mundo inteiro abriu os olhos diante daquilo. Então é isso, são essas responsabilidades que a gente precisa assumir, que não é só do governo, uma responsabilidade social. Mas há uma crítica dentro da Igreja Católica e fora também. E o senhor falava há pouco de novos métodos de evangelização e de se aproximar da comunidade indígena, da sua cultura. Como que a Igreja fará isso sem ceder espaço a essas críticas de que ela está, como se diz, se afastando dos seus princípios tradicionais e dando vazão a outras culturas religiosas? Para sermos bem honestos, as críticas ao sínodo não são ao sínodo, são ao Papa. Há uma corrente dentro da própria Igreja, infelizmente, que está incomodada com as posições que o Santo Padre tem tomado. Você imagina montar uma barbearia na Praça de São Pedro para povo de rua, né? Levar para dentro do Vaticano imigrantes e sentar com ele à mesa e comer. Isso era para os chefes de Estado, né? E o Papa não os convida para isso. Mas convidou os imigrantes e os chefes de rua, né? Seguindo o próprio Evangelho. Quando deres um banquete, não convide teus amigos, no nobre, mas aqueles que nada te podem retribuir. E o Papa não faz isso para se mostrar. Faz isso para chamar a atenção do mundo e, sobretudo, para dizer a essas pessoas: vocês não estão sozinhas. Cristo está junto de você. Eu estou ao seu lado. Eu estou aqui lhe acolhendo. Eu estou aqui também lhe apoiando. Né? E, ao chamar a atenção disso, está nos chamando a atenção para a nossa responsabilidade
amai-vos uns aos outros. Eu estive faminto, me deste de comer, eu era estrangeiro, tu me acolheste. A outra coisa que incomoda muito a certo segmento da igreja é o despojamento das pompas. O Papa pegou o nome de Francisco exatamente para uma vida de simplicidade. E já o Concílio Vaticano II tanto insistiu. E a igreja foi se despojando mais. Começando com Paulo VI, que tirou a tiara, dispensou a sédia gestatória, passou a vestir paramentos bem simples. E, de repente, a história recomeça a querer voltar a um passado que não tem sentido. Porque não são as honrarias, não são os títulos, não são as belas vestes que vão converter os corações. Será o testemunho da caridade. Foi, é e sempre será. Então, por não privilegiar essas exterioridades, não privilegiar o poder e promoção de poder, é que vem essas insatisfações que vazam dessa maneira. Eu dizia aos padres aqui nesta casa onde estamos, na quinta-feira, é feio alguém dizer, olha, senhor Papa, eu estou incomodado porque o senhor não vai me dar um título de honra, eu não vou ter um medalhão, eu não vou ascender a títulos que eu tinha vontade. Ele vai ficar com vergonha de dizer isso. Então chamou o Papa de herege, disse que a igreja está se desviando. Aonde que a igreja está se desviando? Qual foi o Papa mais devoto de Maria que nós vimos? Homem que vive invocando Nossa Senhora a cada momento. Que todo discurso pede que rezem por ele. É o Papa que tem tomado mais a peito de chamar o povo à oração. Eu não conheço, dentro dos últimos 300 anos da Igreja, um Papa ter escrito um documento, como ele escreveu, a Gaudete et Exultate, chamando a atenção de todos sobre a vida de oração, da conversão, da intimidade com Deus. Se essa pessoa não for fiel a Jesus Cristo, quem vai ser? Então, a gente sabe que está incomodando, mas o que incomoda é a posição evangélica do Papa, de dar lugar ao pobre, de colocá-lo como Jesus colocou no centro e de chamar a atenção para as pessoas. Não é possível desprezar, ignorar a quem Jesus colocou no centro. Né? Mas mudar a doutrina, o Papa nunca tocou em nada de doutrina. Pelo contrário, ele revive a fidelidade ao âmago do Evangelho, a fé em Jesus Cristo, na misericórdia de Deus, etc. Né? A Bíblia Sagrada, a todo tempo incentivando, criou agora mesmo o Domingo da Palavra de Deus para chamar mais atenção. Então, eu não vejo a não ser uma reação de um pequeno grupo que faz muita zoada, né? Mas pode crer que católicos e não católicos estão muito felizes com o nosso Papa, apoiando a ele. A CNBB está 100% ligada ao Papa. A primeira coisa que o nosso presidente, Dom Valmor, fez no seu pronunciamento foi dizer: quero confessar em nome de todos os irmãos bispos da CNBB nosso total e restrito apoio e fidelidade ao Papa. Né? Tanto a Igreja no Brasil não tem nenhuma sombra de dúvida. Nós queremos segui-lo, obedecê-lo, ele é o sucessor de Pedro. E nele nós reconhecemos a voz do próprio Cristo. E eu agradeço aqui esse seu falar conosco e até faço um convite aqui para no final do sínodo, final de outubro, a gente retomar essa discussão e fazer uma avaliação da reunião dos bispos com o Papa do sínodo da Amazônia. Faço com todo prazer. Muito obrigado. Parabenizo por se interessarem por um tema que a grande imprensa não se interessa. Muito obrigado. Muito agradecido.